Hoje eu vim contar pra vocês um dos maiores traumas que eu já tive na minha vida. Bom, o meu irmão, ele era 2 anos mais velho que eu. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele teve apendicite, né? Ele teve que operar apendicite, então ele foi pro hospital expresso. Só que nisso ele acabou tendo uma complicação, ele pegou uma infecção também e acabou falecendo. Os meus pais, eles ficaram destruídos, sabe? Eu sempre fui muito apegada ao meu pai. Meu pai sempre foi muito, muito carinhoso, muito amoroso. Minha mãe não era tanto, mas meu pai era muito carinhoso, tanto comigo quanto com meu irmão. E depois que meu irmão morreu, meu pai sabia trabalhar quando queria. Começou a beber pra caramba, coisa que ele não fazia. E isso meu pai foi se acabando. Só que mesmo assim, meu pai ainda era carinhoso, tanto comigo quanto com a minha mãe, entende? E eu sempre fui muito apegada ao meu pai. Meu pai era tudo pra mim. E foi quando meu pai teve um infarto, quando eu tinha 9 anos de idade. E o meu mundo da minha mãe desabou. Meu mundo da minha mãe desabou. A gente sofreu bastante. Muito mais do que a gente estava sofrendo pela perca do meu irmão, né? E depois de 1 ano e pouco, meu pai teve um infarto e não resistiu. E meu pai veio a falecer e eu fiquei uma criança depressiva, minha mãe depressiva também. A gente não tinha força, né, uma para ajudar a outra. E foi muito difícil, sabe? Foi muito complicado. Só que minha mãe tinha que trabalhar para poder ela sustentar a casa, para poder, né, ela dar o que comer pra gente. Então, quando se passaram alguns meses, ela tinha que trabalhar e ela começou a procurar emprego. Foi quando ela conseguiu um emprego e eu não tinha com quem ficar, porque a minha avó materna, ela não morava na mesma cidade que a gente, e a mãe do meu pai, a gente não tinha muito contato. Então minha mãe também não ia, né, me deixar lá na casa da minha avó, que era bem distante também, só não era em outra cidade, mas era bem distante. Lá onde a gente morava, tinha uma vizinha que ela ajudou bastante a gente, né? Quando meu pai faleceu, minha mãe ainda não tinha força para trabalhar, ela estava se recuperando do luto, minha mãe estava depressiva e ela ajudou bastante a minha mãe, tanto ela quanto o marido dela. E minha mãe acabou pegando uma amizade com ela, né? Minha mãe comentou com ela que queria trabalhar, mas não tinha ninguém para ficar comigo. E minha mãe não confiava em me deixar em casa sozinha. E aí foi quando ela se ofereceu pra ficar comigo. E minha mãe falou, não, tudo bem, só que eu não vou poder te pagar muito, realmente. Minha mãe tava começando a trabalhar, não era aquele trabalho lá, aquelas coisas. Mas aí minha mãe falou que pagaria o que desse pra ela. Ela falou que não precisava, que minha mãe ia esperar minha mãe se estabelecer, né? E depois ela pagaria o que pudesse, mas no momento ela não precisava pagar. E nisso minha mãe concordou em me deixar lá na casa dela, com ela. E ela cuidou, né, de mim, ela cuidava muito bem de mim, por sinal. Ela tinha 2 filhos também quase da minha idade, assim. E todo dia de manhã, né, minha mãe me levava pra lá de manhã cedinho, e minha mãe chegava tarde. E então eu mal via minha mãe, porque quando minha mãe tava chegando em casa, né, minha mãe passava, ela me pegava, às vezes eu tava dormindo, minha mãe já me pegava no colo e me levava pra casa. Então eu só via minha mãe mais finais de semana mesmo, que minha mãe, né, conseguia conversar. E nisso teve um dia que essa vizinha da minha mãe, ela saiu e deixou eu, né, e os 2 filhos dela com o marido dela. O marido dela sempre foi, né, uma boa pessoa. Até então ele, né, ajudou a gente bastante, como eu falei, na morte do meu pai, né? Meu pai faleceu. Então a gente não tinha o que falar dele, né? A gente achava ele uma boa pessoa, assim como a mulher dele. E aí foi quando ele começou a querer brincar, sabe? Comigo, com os filhos dele, me colocava no colo, sabe? Queria ficar brincando de me colocar no colo. Eu estranhei aquele comportamento porque não era muito comum, não tinha isso em casa quando meu pai era vivo. Então não tinha esse tipo de brincadeira com meu pai. Eu comecei a ficar incomodada com aquilo ali. E foi quando isso começou a ser frequente. Toda vez, né, que a vizinha saía e deixava eu
e os 2 filhos dela com ele. Ele sempre brincava, inventava de brincar de alguma coisa. Tem uma vez que ele inventou de brincar de pique-esconde. Ele escondeu no mesmo lugar que eu. E ele ficou tentando beijar minha boca, sabe? Ficou botando a minha mão na parte íntima dele. E aquilo ali tava começando a me dar medo dele. Eu não tava mais gostando daquela situação. E eu comecei a rejeitar as brincadeiras, a não querer brincar. Toda vez que ele chamava eu e os filhos dele pra brincar, eu não queria brincar. Quando ela falava que ia sair, eu já queria ir com ela também, entendeu? Ela fazia tapete, ela bordava também as coisas. Então ela sempre ia entregar ou ia buscar alguma coisa. E então eu ficava com ele. E ele começou a fazer aquilo frequentemente. Aquilo dali foi me entristecendo com as coisas que eu também já tinha passado. E eu ficava pensando, cara, não tem ninguém pra me proteger, porque eu sempre achei que quem tinha que me proteger era meu pai ou meu irmão, que era mais velho que eu. Eu sempre achei que eu e minha mãe era mais frágil dentro de casa, que quem teria que me proteger era meu pai. E então, teve um dia que ele, com essas brincadeirinhas dele, me chamando pra brincar, e eu falando que eu não queria. Ele, não, vamos brincar sim. E começou a falar assim, um tom, sabe, alto. Vambora, para de palhaçada, vamos brincar, a gente só tá brincando. E eu fiquei assustada pelo jeito que ele tava falando, sabe, até porque ele nunca tinha falado comigo daquele jeito. E aí eu fui brincar contra a minha vontade. A gente foi brincar novamente de pique-esconde, entende? E aí ele se escondeu de novo no mesmo lugar que eu. E nesse dia, ele fez eu colocar a boca, sabe? Ele colocou o negócio dele pra fora e fez eu colocar a boca no negócio dele. E depois daquele dia ali, eu comecei a chorar sozinha. Eu já não dormia. Minha mãe chegava pra me buscar, eu tava acordada. E eu comecei a falar pra minha mãe pra ela sair do trabalho, que eu queria ficar mais com ela, mas na verdade eu queria fugir do marido da vizinha. E eu comecei a falar, mãe, por que você não sai do trabalho? E aí, não sei, a gente faz alguma coisa juntas e a gente leva pra vender na rua. E minha mãe falou, minha filha, não tem como, eu tenho que trabalhar, entendeu? A gente tem que ter comida dentro de casa pra comer. A gente não pode ficar esperando, né, as pessoas dar alguma coisa pra gente e tal. Você tem que dar graças a Deus que eu tenho um emprego, consegui um emprego. E mesmo assim eu não conseguia, sabe, falar pra minha mãe o que tava acontecendo. E foi quando eu comecei a chorar todas as vezes que eu tinha que ir pra casa da vizinha. Eu falava, mãe, mas eu não quero mais ficar lá, eu quero ficar aqui em casa. E minha mãe, não, você não vai ficar em casa, você não pode, você é muito nova, você não sabe fazer comida e tal, você não tem idade pra isso. Mas mesmo assim eu ia contra a minha vontade, mas eu tinha que ir. E foi quando começou a piorar, sabe? Tudo começou a piorar. Ele começou a fazer aquilo frequentemente, de botar o negócio dele pra fora e querer que eu colocasse, né, a boca ali. Eu achava aquilo nojento, eu me sentia suja, me sentia mal. Eu ficava, sabe, conversando com meu pai, com meu irmão sozinha, assim, na minha mente. E teve um dia que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais ir pra casa deles, eu não quero ir pra casa da vizinha mais. E minha mãe falou, por que, minha filha, o que houve? E minha mãe perguntou se ela tinha me batido e tal, se eu tinha feito alguma coisa de errado e ela tinha me batido. E eu falei, não, mãe, não é isso. E minha mãe perguntava, eu não conseguia falar, eu tinha muito medo do que ia acontecer dali pra frente. E minha mãe fazia várias perguntas e minha mãe não cogitava a hipótese de ser isso. E aí eu falei, mãe, o fulano, que era o marido da vizinha, ele faz isso e isso comigo. Ele já fez isso e isso. E eu comecei a contar pra minha mãe, né, tudo que ele fez comigo. E nisso minha mãe começou a chorar. Minha mãe começou a chorar. E minha mãe não conseguia ter reação nenhuma. Minha mãe não conseguia ter reação nenhuma. A mesma reação que eu tive de chorar, minha mãe também teve. E minha mãe chorou, ficou ali chorando comigo, eu chorando, minha mãe chorando. E minha mãe pegou, no outro dia, ela pediu demissão do trabalho.
e falou que eu não ia mais pra casa deles, porque ela tinha pedido demissão do trabalho e que ela ia ir pra cidade da minha avó. E foi quando ela entrou em contato com a minha avó, né? E a gente saiu daquele lugar, né, daquela cidade, fomos morar com a minha avó, que morava em outra cidade. Pra mim foi um alívio, porque minha mãe acreditou em mim, porque minha mãe de alguma forma me tirou, né, de perto daquele homem. Mas hoje eu entendo que minha mãe deveria ter denunciado, independente se eles tinham ajudado a gente ou não, né? Se eles fizeram muito pela gente, ele não tinha que ter feito aquilo comigo e ter ficado por isso mesmo. Só que minha mãe, né, não quis denunciar pelo fato dele ter ajudado a gente, né? Deles ter ajudado muita gente quando meu pai faleceu. E minha mãe pediu pra mim não contar isso pra ninguém, que não era pra eu falar pra minha avó, né, o motivo da gente estar indo morar lá. E depois disso eu desenvolvi vários tipos de coisas, ansiedade, depressão, eu tinha crise, né, tinha medo de tudo, eu achava que todo mundo ia fazer mal pra mim, e eu não consigo hoje ter um contato muito próximo, né, com homens mais velhos que eu não consigo. Eu tenho crise de pânico, entro numa crise de pânico fora do normal. Eu começo a tremer, eu começo a suar, começo a me dar nervoso, eu não sei explicar pra vocês, só sei que hoje eu tenho 17 anos de idade e eu não consigo ter um contato muito próximo com um homem mais velho que eu, assim, sabe? Porque me faz lembrar o vizinho, entende? E eu falo pra minha mãe já me perguntou várias vezes, né, se eu não vou namorar ou algo do tipo, porque minha mãe tem medo daquilo lá ter me traumatizado a ponto de eu não querer nunca na minha vida ter um relacionamento. E eu falo pra minha mãe que eu realmente não penso em ter um relacionamento, sabe? Eu não penso em namorar, eu não penso em nada disso. Eu nem sei se realmente eu gosto de homem, pra falar a verdade. Eu não sinto atração por homem. Pra ser sincero, nem por mulher também. Mas eu acho que eu sinto mais nojo de homem. Eu não gosto, sabe, de ter contato com homem. Tem pouco tempo, né, que eu comecei a fazer terapia. Minha mãe me convenceu, né, que eu tinha que ir pro psicólogo, né, que eu tinha que ir, talvez, passar por um psiquiatra. Eu comecei a fazer terapia pra mim, pelo menos, tentar lidar com essa situação toda, com esse trauma todo que eu passei, né, na minha infância. E que até hoje ele me afeta bastante. Fala, galera, a gente mais, né, uma vítima, né, de abuso infantil. Eu fico muito triste com essas histórias, sabe? E às vezes eu penso se realmente eu tenho que trazê-las aqui no canal, porque não é fácil pra gente também que tá contando a história, né, esse tipo de história, não é fácil pra gente, porque a gente também tem filho, a gente também já foi, né, criança, já foi adolescente. Então, não é fácil pra gente sentar aqui e contar esse tipo de história. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que abordar esse assunto. A gente tem que falar sobre isso. Porque tem muitas meninas, né? Tem muitas crianças, muitos adolescentes, né? Muitas mães que estão passando por isso dentro de casa com os filhos e não sabem o que fazer, né? Não sabe onde pedir ajuda, não sabe onde recorrer. E fica com medo também, né, fazer alguma coisa, ameaçar e tudo mais. Então é importante a gente abrir esse espaço aqui, né, pra gente trazer esse tipo de história também. Infelizmente, gente, é o tipo de história que eu mais recebo aqui. Isso corta meu coração, eu fico acabada também com isso, mas é o tipo de história que eu mais recebo aqui. É sobre abuso infantil. É o tipo de história que... de 10 histórias que eu recebo, 7 é sobre abuso infantil. Então, infelizmente ou felizmente, eu tenho que trazer essas histórias aqui. Eu tenho que falar sobre isso. Eu não posso fechar os olhos para isso. Eu não posso deixar com que essas meninas, essas adolescentes, essas crianças, né, não use esse meio aqui como um desabafo, né? Esse meio aqui como um alerta, porque o que ela trouxe aqui foi um alerta, entende?
Muitas das vezes a gente confia tanto nas pessoas que a gente não consegue olhar com um olhar de maldade e ver que realmente aquela pessoa pode fazer isso com o nosso filho. Entende? Foi como ela falou. Minha mãe não quis denunciar erradamente, ela tinha que ter denunciado. Independente se ele ajudou ou não, talvez ele já tenha ajudado, né, com essa intenção. Por isso que ele também possa ter ajudado, entende? Não foi por ele ser uma boa pessoa, porque se ele fosse realmente uma boa pessoa e tivesse um bom coração, ele não tinha feito isso, entendeu? Então, a gente tem que ficar alerta, né, aos sinais que as crianças dão pra gente. A criança não quer muito ir para aquele lugar que a criança gostava, chora para não ir com fulano, com ciclano, não quer estar perto, tá acontecendo alguma coisa de errado, procure conversar com o filho de vocês, entendeu? Explicando que é parte íntima, que não pode encostar, que não pode pegar, que outra pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente pai, a gente que tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça e os nossos filhos fiquem calados e sofram aquilo sozinho. Essa menina já sofreu muito desde nova. Ela sofre, perdeu o irmão, depois perdeu o pai. A figura paterna, que era o que ela falou realmente, eu tinha meu pai como meu protetor, como meu herói. E agora eu não sei se eu devo pedir ajuda para minha mãe. Ela não sabia se ela conseguiria, se a mãe dela conseguiria resolver aquilo. Na cabeça dela, o pai dela ou o irmão dela, como homens da casa, conseguiria resolver, conseguiria ajudar ela. Só que a mãe dela ela vê como uma pessoa frágil. Então você não pode mostrar isso para sua filha, para o seu filho. Vocês mães também, principalmente. Fique atento aos sinais do filho de vocês. Preste atenção no comportamento da criança. Esteja sempre perguntando o que houve, está muito triste, está muito quieto. Sempre pergunta, sempre esteja ali presente para a criança saber que ela pode contar com você. Qualquer coisa que venha acontecer, ela pode contar para você, ela pode ter confiança, né? Porque ela sabe que ela tem uma mãe que conversa, né? Que já explicou, que já ensinou. Tá bom, gente? Se você está passando por isso, se você conhece alguém que está passando por isso e diz que sim, denuncie sim. Não deixe com que esses saia impune e fique por isso mesmo, fazendo outras vítimas, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da interpretação da história, tá? Não tô gravando com chroma key, né? Com cenário, porque tô em ritmo de festa, tô botando algumas coisas no estúdio também. Então não tô fazendo com cenário por conta disso. Mas assim que passar a festa, o estúdio já estiver pronto novamente, eu vou voltar a gravar com cenário e tudo direitinho. Até porque eu não sei se vocês gostam, né? Que grave com cenário ou prefere que grave normal, mas o que eu puder fazer, né, pra vocês acharem mais real a história, eu vou fazer, tá bom? E se você já passou por algo parecido ou tiver qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram, tá? Curta bastante esse vídeo, comenta bastante, compartilha bastante para o engajamento do canal subir, tá? E o YouTube tá entregando os vídeos para outras pessoas, tá bom? Vou repetir novamente, dia 30/9, sábado agora, tá? Eu vou abrir uma live, né, no aniversário do meu filho, só pra vocês ficarem mais por dentro, assim, da minha vida pessoal. Então é isso, meus amores, deixem nos comentários, né, o que vocês acharam dessa história, né, como que vocês fazem pra evitar que esse tipo de coisa aconteça com o filho de vocês. Vai ser bem legal, né, eu gosto de estar lendo os comentários, né, de estar ali sempre interagindo com vocês, tá bom? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.